Santo Frio, o Brasil vai jogar com o Dida. Veja que a base é muito em cima do time do Penta. Só que o esquema é diferente. Dida número 1, goleiro. Aí 4 zagueiros. Cafu número 2. Luizão e Anderson Polga, porque os zagueiros que jogam fora, que foram convocados, estavam machucados. Roberto Carlos joga na lateral esquerda com a número meia dúzia. O meio campo traz 4 jogadores. Gilberto Silva, número 5. Kleberson, número 8. Zé Roberto, número 11. E Ronaldinho Gaúcho, número 7. Na frente, Rivaldo, número 10. E Ronaldinho, número 9. A reestreia, digamos assim, o reencontro de Carlos Alberto Parreira como técnico da seleção brasileira. Falcão, Casagrande, vamos já conversar com o Falcão e com o Casagrande o que eles pensam dessa estreia do Parreira, dessa escalação. Acho que tentou não inventar nada, né? Acho que partiu do princípio de que é melhor não inventar. Tá difícil de ajeitar aqui, mas a gente vai... Deu, tudo certo. Escapou, tá vivo? Escapei, tá tudo tranquilo. Acabaram com uma pequena confusão de fios e cabos por aqui. Sem invenção, né? Sem invenção, e do meio para frente é o que nós temos de melhor no momento. E eu me divirto ver esses jogadores, o Gilberto Silva, o Klebson, o Ronaldinho, os dois Ronaldo, o Rivaldo, enfim. Pena que o adversário não seja mais forte, mas acho que mais importante é que esses jogadores comecem a ter esse contato com o Parreira, que há muito tempo não tem contato de campo com esses jogadores. Tá vendo, Roberto Carlos? Você vê, tá escrito ali, essa bandeira, deu para ler antes, também é minha. Essa é a participação efetiva da seleção brasileira no Fome Zero, na campanha do governo, do presidente Lula, que eu acho que passa a ser campanha, obrigatoriamente tem que ser a campanha de todos nós brasileiros. Não há nada mais terrível, não há nada mais brutal, mais desumano do que uma criança com fome. Então acho que passa a ser é a bandeira do Ronaldinho, é do Falcão, é do Casagrande, é do Galvão, é de todos nós, obrigatoriamente de todos os brasileiros. Vamos à execução dos hinos nacionais. Execução do hino nacional brasileiro, eles vão à execução completa do hino, as duas partes, inclusive repetindo a introdução.
Aí, portanto, a execução completa em suas duas partes do hino nacional brasileiro e os jogadores pela primeira vez, talvez na história da seleção brasileira, se perfilando ali para o hino, sem a camisa oficial, mas sim vestindo a camisa do Fome Zero. Repito, uma luta e uma obrigação de todos os brasileiros, nada mais terrível e desumano do que uma criança com fome. Vamos aí ao hino nacional chinês. A execução, portanto, do hino chinês. Daqui a pouco todas as emoções de China e Brasil. Casagrande, como disse o Falcão, conversaram com o Falcão sem inventar, né? O Parreira chegou, mudou o esquema, né? Saiu do 3-5-2 pro 4-4-2, que ele gosta, né? Talvez até um 4-3-3, né? Quando ele jogava no Corinthians, ele pode jogar com o Ronaldinho Gaúcho. Sem dúvida. Três coisas me agradam, né? Primeira volta do Parreira, a minha preferência era que ele fosse coordenador, não treinador. Mas tudo bem, o Parreira é uma pessoa importante do futebol brasileiro. Segundo é o esquema, me agrada muito mais um 4-4-2, um 4-3-3 do que o 3-5-2. E a terceira é essa manifestação da equipe brasileira aderindo, né? Essa campanha da presidência, que é importante, está na hora também do jogador brasileiro que está lá fora, tem uma importância muito grande para a gente, para o povo brasileiro, se manifestar publicamente assim, todo mundo junto, a seleção brasileira fazer parte dessa campanha. Então essas coisas me agradam. É a campanha de todo o Brasil, né? Terminar com a fome. Essa aí é a escalação da China, tá vendo? Essa é do Brasil. Ali, olha. Número 1, Dida. Número 2, Cafu. Número 3, Luizão. Número 4, Anderson Polga. Número 5, Gilberto Silva. Número 6, Roberto Carlos. Número 7, Ronaldinho Gaúcho. Tô lendo bem, Falcão? Tá faltando só a pronúncia. Tá faltando só a pronúncia. Falando de esquema também, te agrada essa mudança de esquema, não? Olha, eu acho que o Brasil, com a capacidade que tem, pode fazer qualquer esquema, o 3-5-2, o 4-3-3, 4-4-2. Eu acho que a qualidade do jogador brasileiro se propõe a isso. E acho que o Parreira tem essa convicção. Hoje, o mundo inteiro, na última Copa nós tivemos isso, 90% das equipes jogando no 4-4-2. O Parreira segue essa linha, é defensor dessa linha, e acho que o treinador tem que ter essa convicção. Agora você que fala bem chinês, lê essa aí. Olha só, dá uma olhada. Quer ver? Vamos lá. Goleiro número 1. Liu. Eu acho que tem que conversar com o Arnaldo sobre a escalação. Tá certo. Eles vão mostrar já a escalação. Esperamos que eles assim o façam. A escalação. Que a gente possa trazer o time da China. Tá aí. Número 1, Liu. Número 3, Yang Bu. Número 5, Zheng. Número 7, Sun. Jihai Sun. Número 8, Ti Li. Número 12, Wei. Número 14, mais um Li. Então esse é o Vai Fang Li, porque tem o número 8 que é o Ti Li. O número 15 é o Zhao. O número 18 e... Bom, já a gente fala os outros números. O 18, 19, 20. Arnaldo César Coelho. Vem, Arnaldo, não foge não. O trio de arbitragem. Bom dia, fala pra nós aí do trio de arbitragem. Muito aí, bom. Arnaldo. Muito bom dia. Bom dia. Bom já. Eu estou conhecendo agora, estou sendo apresentado agora, não tenho informação nenhuma de quem é esse árbitro. Ele é da Confederação Asiática, pelo visto, né? Mas o importante na China, eu optei na China Mundial, primeiro é a disciplina com que eles jogam futebol. Segundo é o estado do gramado. Sempre eles se preocupam muito com o gramado baixinho, gramado excelente. A bola corre muito. Para a bola correr muito, porque o jogador brasileiro gosta, pelo menos que joga na Europa, estão acostumados a esse tipo de gramado. Mas o mais importante lá é a maneira disciplinada com que jogam, como aceitam as regras e o respeito pelo público à autoridade do árbitro. Mas batem a beça, né? Correm bastante e às vezes exageram um pouco nas suas entradas. Vamos ver, vamos esperar. Boa sorte para o árbitro do jogo. O Arnaldo vai falar dele daqui a pouco. Vamos lá que ele vai autorizar o início do jogo. Aí o Parreira no retorno à seleção brasileira. Zagallo ao lado dele. Parte da história do futebol brasileiro por ali. Retorno de Carlos Alberto Parreira, portanto, a seleção brasileira, dirigindo a seleção brasileira. Parreira já tinha estado outras duas vezes à frente da seleção. A segunda, a última delas,
conquistando de forma brilhante o título de 94, o título do Tetra. Aí vamos para o início do jogo. Primeiro veio uma informação de que a temperatura é 12 graus, agora já veio outra de que é de 6 graus. Se continuar caindo assim, no fim do primeiro tempo, tá nevando. Aí vem a China tocando bola. Vamos tentando identificar os jogadores chineses. De Hai-Sun. Botou na frente, por lá a tentativa do Ki-Hong. E aí o Brasil. Roberto Carlos é quem recebe. Tem mais atrás a presença do Gilberto Silva. Vem com o Luizão. Zagueirão do Cruzeiro para o capitão Cafu. Faz o toque no meio, vem buscar Rivaldo. Joga no Milan da Itália. Aí o Anderson Polga. Jogador que estava também na campanha do Penta. Esse não foi a campanha do Penta, mas devia ter ido. Zé Roberto, número 11. Que joga no Bayern de Munique. Luizão, ela volta para o Cafu. Jogador do Roma da Itália. A grande maioria dos jogadores brasileiros atuando fora do Brasil. Ronaldinho Gaúcho, do Paris Saint-Germain. E apareceu por baixo ali o Wei-Shin para fazer o corte. Aí o Cafu. A tentativa do Cafu, a marcação em cima dele. O árbitro paralisou, marcou a falta do capitão brasileiro. São os primeiros momentos no estádio de Guangzhou. Você está vendo aí o número 8... Ti Li. Até porque tem o Ti Li, tem o Wei Fang Li, tem o Xiao Peng Li. E na realidade, então vamos lá com o Ti, Wei Feng e Xiao Peng. Cafu. Faz o toque pelo meio com o Rivaldo. Anderson Polga. Aí o Roberto Carlos. Lançamento à frente. Vamos fazer o primeiro contato com o repórter Marcos Uchoa, que está lá no sul da China, em Guangzhou. Pelo menos, Uchoa, para que a gente possa saber o nome. O Arnaldo está desesperado para saber o nome do árbitro, Uchoa. Aí, Ronaldinho Gaúcho. Vamos lá, vamos seguir, vamos direto. Kleberson. Abertura para Cafu. Cruzamento, bola para o meio. Rivaldo domina, chega o Kleberson. O lançamento. O Zé Roberto arriscou a finalização. Se segura como pode ali o time chinês. O Brasil conseguiu uma goleada por 4-0 na Copa do Mundo. O time está super motivado, o time da China, naquela altura na Copa do Mundo. E agora está estreando, também fazendo estreia um técnico novo, técnico holandês, substituindo o Bora Milutinovic, que era o técnico da China. O Bora, essa figura fantástica do futebol, da comunidade internacional do futebol, que a cada Copa do Mundo ele classifica uma seleção para a Copa. Assim foi com a Costa Rica, com o México, com os Estados Unidos, com a Nigéria e agora com a China. Vamos ver o que ele vai aprontar para a Copa da Alemanha em 2006, qual é a seleção que vem aí, comandada pelo Bora Milutinovic. Mas ele hoje cede seu posto ao técnico holandês. Roberto Carlos aparece. Tentativa de tabela, recebeu na frente, tocou de calcanhar, chegou o Zé Roberto. O Brasil tenta jogar bonito, pegaram o Ronaldinho, hein? Pegaram por trás o Ronaldinho ali. Quando ele recebeu o toque do Roberto Carlos, é aquilo que eu disse. O Arnaldo aliviou um pouco a barra. Eles batem muito, batem demais. É característica de todo o time da China. Então eles chegam por trás, chegam batendo, pegaram o Ronaldinho por trás ali. Tomara que não seja nada sério. E a preocupação ali do Parreira, não digo que seja de maldade, como você mesmo dizia, Arnaldo. Eles às vezes exageram. Não sei se Casagrande, Falcão chegaram a jogar contra times. Veja que não tem maldade, mas eles chegam de forma muito afoita, muito dura. Chegou a jogar contra eles, Casagrande, em algum momento? Ou com o chinês, ou com o japonês, ou com o coreano. Mais chinês e coreano. Joguei contra japonês. Eu acho que eles chegam juntos, eles não têm ainda uma experiência real do futebol, então eles correm demais, chegam atrasados e mesmo assim chegam para dividir. Eles não conseguem evitar o confronto físico, então acabam machucando. É do espírito, né? Da entrega que eles têm ao jogo. Falcão, você tem alguma experiência? Tem. Eles não têm maldade, mas eles chegam atrasados, tem muita velocidade, disputam bola a bola
Isso às vezes faz com que o jogador chegue atrasado e machuque. O jogador brasileiro tem que ser um pouquinho mais rápido e sair um pouco antes da chegada. Aí a recuperação do time chinês. Ti sai jogando aqui pela esquerda, Xiaopeng. E a torcida vai à loucura só com o toque de bola da China. O simples fato do time da China ter o domínio da bola ali, a torcida vai à loucura. E já se irritou lá. O Ti Li já ficou irritado com o Gilberto Silva. O Gilberto, jogador de muita personalidade, saiu ainda praticamente num princípio de carreira do Atlético para a seleção, do Atlético Mineiro para a seleção, para ser campeão do mundo. E de lá foi para um dos principais times da Inglaterra, foi para o Arsenal e é um jogador importantíssimo na campanha do líder do campeonato inglês. Ronaldinho Gaúcho, que não andava muito bem com o técnico no Paris Saint-Germain. Ótima enfiada de bola, saiu o goleiro Liu para fazer a defesa, a tentativa era do Rivaldo. Passamos aí dos 6 minutos. Primeiro tempo, 0 para a China, 0 para o Brasil. Tá gostando? É a nova seleção brasileira, se não é tão nova assim nos nomes, se é muito parecida com os jogadores que conquistaram o Penta, pelo menos é nova na filosofia e no espírito de uma velha comissão técnica, liderada pelo Parreira, tendo o Zagallo como coordenador técnico, Muracy Santana retornando lá na preparação física. E aí a falta cometida, nitidamente aquilo que nós dizíamos, eles chegam para... não tem bola perdida. O Anderson Paulo estava ali com a bola dominada. Se é um jogador de uma outra seleção mais experiente, ele vai cercar ali. Não, ele já chega do jeito que eles veem, eles continuam correndo e vão atropelando e vão levando. O juiz marcou a falta. Galvão, finalmente descobrimos o juiz. É Kim Tan-yang, da Coreia do Sul. Ele mora lá em Ulsan, que nós conhecemos durante a Copa do Mundo. Portanto, o sul-coreano Kim Tan-yang, a cidade de Ulsan, que foi a residência da seleção brasileira e nossa também, de nós 4 aqui, na fase de preparação. E o Brasil teve todas as condições lá para fazer a fase de preparação em uma universidade. Tinha 2 campos perfeitos à disposição, toda a estrutura, tranquilidade. O Silva chegou ali pelo meio, vantagem para o time chinês. Fez o toque o Ji Hai-sun. Yang Fu. Li Ti fazendo o giro lá pela direita. O lá quem domina é o Wei Xin. Tentativa de chegada do Ki Hong. Wei Xin de novo. Arma o cruzamento, jogou para a área, subiu Dida. Goleiro do Milan. E em grande fase, sendo muito importante na campanha do Milan, que luta também pela liderança do campeonato italiano. E alguns resultados o Milan deve ao Dida. E é bom ver isso, né? Porque o jogador brasileiro sempre fez muito sucesso no futebol europeu, no futebol italiano, onde Falcão foi o rei de Roma, onde o Casagrande teve participações importantes, no Torino, por exemplo. E os atacantes ou jogadores de meio campo do Brasil sempre tiveram muito nome e muito prestígio. Depois vieram os zagueiros, né? Ultimamente eram os zagueiros que estavam com a bola cheia. Agora, primeira passagem do Tafarel, mas o Dida acho que confirma talvez o goleiro fazer mais sucesso jogando fora do Brasil, jogando na Europa. O Dida teve um início, não foi bom do Dida no Milan. Depois ele conseguiu, se recuperou, hoje é titular, em grande fase, respeitado, que é muito difícil, né? Um goleiro do Brasil ser respeitado na Europa. O Dida segue os passos do Tafarel. Mas o Dida não podia nem ter começado bem, né? Porque envolver o Dida naquela história de passaporte falso, ele não podia nem ter cabeça para jogar, né? E hoje, como diz o Falcão, ele conquistou o respeito da exigente torcida do Milan. Aí, Roberto Carlos, esse aí é... Se o Falcão foi o rei de Roma, esse é o rei de Madrid. Manda, desmanda, manda prender, manda soltar, faz o que quer, uma paixão enlouquecida da torcida do Real Madrid pelo Roberto Carlos e com toda a justiça. Aí o Luizão. Aí tem a bola dominada, o Luizão está jogando com o Anderson Polga.
Vamos para 10 minutos, primeiro tempo, 0-0 Brasil e China. Roberto Carlos. Recebe de novo. Faz o toque pro meio. Kleberson. Aí Cafu. Ronaldinho Gaúcho. Botou Cafu para correr outra vez. Casagrande, você é o Falcão na Copa do Mundo, dizendo que o Cafu, o Filipão, um dos motivos dele jogar com 3 zagueiros no 3-5-2 era para que o Cafu não tivesse a obrigação de marcar, porque há muito tempo no futebol italiano ele não marca ninguém, ele é praticamente um ponta, jogando no time do Roma. E aí ele vai voltar a obrigação de marcar, voltar a função de lateral direito realmente, que já não... Acho que ele não sabe o que é isso há muito tempo. Mas com um quadrado, né, com 2 volantes, essa obrigação de ajuda, um dos volantes. O Gilberto Silva fica de um lado, o Kleberson fica do outro, o Cafu apoia, eles abrem um pouquinho e faz essa cobertura do Cafu na hora da marcação. Então ele fica mais à vontade. Mas você vê, o Cafu já estava lá no ataque direito, no ataque de novo lá pela direita. Convém lembrar que o Cafu, quando perguntado sobre isso, ele respondeu lá na Copa do Mundo mesmo: olha, eu não marco porque mandei eu sair pro jogo. Se tiver que marcar, eu marco bem. Convém lembrar também, Galvão, que naquele jogo com a Inglaterra, se não me engano, ele fez uma cobertura perfeita na frente do Marcos, onde a Inglaterra poderia ter feito, inclusive, o segundo gol. Então ele sabe, apenas ele tá do meio pra frente porque pedem para ele fazer isso, mas ele marca bem também. Nunca foi a especialidade dele, né, desde do início, mas é que ele tá completamente liberado dessa função. Aí recebendo o capitão Cafu. É outro que merece todos os elogios e todo o respeito. O único jogador da história do futebol mundial a disputar 3 finais de Copa do Mundo em sequência. O único jogador da história, repito, do futebol mundial. Ele foi finalista, jogou as finais de 94, de 98 e 2002, ganhou 2 delas. E foi dono daquele gesto lindo, recebendo a taça de campeão do mundo, lá no alto do pódio. É Ronaldinho Gaúcho. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho de novo. A enfiada de bola, a declaração de amor que ele fazia, a coisa mais bonita, dizendo à mulher dele, que o mundo inteiro visse, ele podendo dizer, a Regina dizendo: eu te amo. Aí o Rivaldo. Aí sai a China jogando. Aí o capitão chinês. Esse é o Liti. Sai jogando lá atrás. Vem. Liti de novo. O juiz em cima do lance marcando a falta do Gilberto Silva. Aí o Roberto Carlos ali ao lado dele. O tempo vai passando. Vamos nos aproximando dos 13 minutos. Primeiro tempo, 0 China, 0 Brasil. Aí o capitão chinês. O Wei Feng Li. Cruzamento do Xiaopeng, jogou para a área. Aí o Wei Li. Aí buscaram o Rivaldo. Cafu para Ronaldinho Gaúcho. Evitou a saída de bola. Fiz uma malandragem ali para cima do chinês, se deu mal. A bola arriscada, batida direto pro gol, Ki Hong. E na realidade, com 13 minutos, foi o primeiro chute a gol do jogo. O time brasileiro também não chegou de uma vez, não deu nenhum chute. E aí o Ki Hong tentando a primeira finalização, a bola subiu demais. Foi muito alta pro gol do Dida, apenas tiro de meta para a seleção brasileira. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, todas as formas, todas as horas. Aí Ronaldinho. Parecendo recuperado daquela entrada. Ronaldinho Gaúcho. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Botou para correr o Kleberson. Bonito lance. Chegou. E chegou bem ali. A cobertura do Zengi. Antes eles até usavam o nome na camisa. Facilitava um pouco, né? Aí você vê o Zengi chegando e tocando a bola pela linha de fundo, escanteio para a seleção brasileira. É o Zengi quem fica na marcação do Ronaldinho. Cobrança, saiu o goleirão. Yun Fei Lui. Ele saiu tocando na bola, meteu pela linha de fundo de novo. É novo escanteio para a seleção brasileira. Aí o Yun Fei Lui. A cobrança é curta. Retorno para Rivaldo, arriscou, bateu muito forte na bola. Ela foi direto pela linha de fundo. Aí é só tiro de meta.
E você não pode perder as emoções da última semana de Esperança. E nesta segunda estreia a nova novela das 8. Mulheres Apaixonadas. Então você tem Esperança em seus capítulos finais. Terminando na sexta, sábado. E depois na segunda-feira, Mulheres Apaixonadas, a sua nova novela das 8. Aí se ajeita o time chinês. Fez o toque o Xiaopeng. Esse é o Junzi Zhao. Vem lá de trás o Yang Fu. Liti bate pra frente. Subiu de cabeça lá atrás o Luizão para fazer o corte. E aí o lateral para a seleção da China. Vamos para 16 minutos. 0 a 0 no primeiro tempo. Jihai Sun. Cheio de habilidade, cheio de graça. Fez ali o toque para o Yang Fu. Outra vez o Jihai tentou a finalização. Ki Hong. Jun Zezal. Mais atrás, Yang Fu. Aí o lançamento, apenas o Dida saindo para fazer a defesa. E a China vai começando a querer gostar do jogo, gente. Vai começando aos poucos a se soltar. Aí o Gilberto Silva. Roberto Carlos. Esse é Zé Roberto. Faz o toque no meio outra vez para Gilberto. Aí aparece o Cafu. Abertura para Ronaldinho Gaúcho. Outra vez Cafu. Tá lá atrás com o Luizão. Anderson Polga. Aparece Rivaldo, descola o lançamento, a tentativa de enfiada de bola para Zé Roberto. Não tinha como chegar, a bola foi muito forte. Vamos para 18 minutos, Falcão, Casagrande, o jogo e o time do Brasil. Acho que o Brasil tem que procurar aproximar um pouco mais, tocar a bola com mais velocidade, justamente para evitar que os chineses cresçam no jogo. Acho que o Brasil, se apertar um pouquinho, faz gol. A diferença é extraordinária, só que o Brasil está olhando, não está encarando com muita seriedade a amistoso. E até um certo desentrosamento, né? Os jogadores estão se reencontrando agora, voltando a jogar, viagem longa, todos disputando um campeonato importante. Não é um amistoso, não é uma equipe que dá esse ânimo todo. É lógico que jogar com a camisa da seleção brasileira é sempre uma motivação, mas se o adversário fosse um outro, talvez a motivação fosse até maior ainda. Aí vem o capitão, faz o toque. E toca a bola ali atrás do time da China. Yang Fu aparece. Agora deve ser uma diferença radical o time da China, porque jogando com o Bora, mesmo também sendo europeu, o Bora sempre teve uma filosofia de futebol muito mais próxima, por exemplo, ao jogo do Brasil, ao jogo bem jogado, ao jogo bem tocado. Olha o Ronaldinho se virando por ali, perdendo o lance. Aí aparece como técnico o Ari Han, ex-jogador, jogou na Copa de 78, fez gol na Copa de 78 inclusive. Mais uma cabeça holandesa. Futebol ofensivo, claro. A Holanda sempre joga futebol ofensivo, mas completamente diferente na mecânica aplicada pelo Bora nos times que ele dirige. Aí Rivaldo. Cleberson descola o lançamento, o Cafu vem pela direita. Aí recebe, cruzamento, bola para a área. Ninguém do Brasil por lá, apenas subiu por lá. Yang Fu para fazer o corte. Roberto Carlos. Esse é o Cleberson. A enfiada de bola. Tentativa com o Cafu aqui pela direita. Olha o Roberto Carlos chegando por lá. Chegou por baixo para fazer. O que impressiona no Roberto Carlos é que parece que a cada dia a saúde dele aumenta. Olha que ele está preocupado com o jogador chinês pela entrada que deu ali. Vê que ele parou a jogada e está preocupado com a possível contusão do jogador chinês. A entrada dele lá, a repetição da entrada, como ele entra com a perna direita, faz uma colher ali na bola e puxa a bola. Falta, Arnaldo.
Claro que foi falta. Ele com a sola atingiu antes de puxar a bola. O juiz não marcou. Mas parece que a cada ano o Roberto Carlos tem mais saúde, mais forma física. Tanto o árbitro não marcou que a China agora devolve a gentileza do Roberto Carlos e devolve a posse de bola para a seleção brasileira. Aí Luizão, vem buscar o Ronaldinho Gaúcho. Tá aí o Arihan. Tentativa do Brasil aí na frente. A China, que pela primeira vez participou de uma Copa do Mundo, vai tentar um longo caminho para se classificar. O que eles ficaram muito tristes é que não conseguiram chegar a nenhum gol, né? Não fizeram nenhum gol. Eles perderam 2-0 da Costa Rica, 4-0 do Brasil e 3-0 da Turquia. Também pegaram a chave mais difícil da Copa, né? Pegando Brasil e Turquia. Um campeão e outro terceiro lugar na Copa. Aí o Cafu. Luizão. Passamos dos 21. Roberto Carlos domina. Sai jogando com o Zé Roberto. Puxa outra vez para o Roberto Carlos. Alguém gritando lá, vamos jogar rápido. Não sei se é o Parreira gritando, porque não é muito dele gritar ali na lateral de campo, né? E essa bola não foi um passe errado, não. O jogador chinês tocou a bola fora ali para que alguém fosse substituído. Você viu lá o torcedor chinês como olhava ali. Olha, eu tenho a impressão que esse foi aquele da jogada do Roberto Carlos, né? Entrou deixando a perna ali. O Xiaopeng Li. E aí segue o 0-0. E o Arihan ali, com o auxílio do intérprete, claro, já vai orientando o jogador que vai entrar no lugar do Xiaopeng Li. Trabalhar com intérprete é muito curioso, galera. Você passa, num treinamento principalmente, você passa para o intérprete que você quer, ele passa para o jogador devolve a dúvida para o intérprete devolve para o treinador. Um treinamento que daria 1 hora, demora 2 horas e meia, no mínimo. E você nunca sabe se estão dizendo exatamente o que você falou. Você está falando da sua experiência de ter trabalhado no Japão, com a seleção japonesa, ainda mais porque os orientais, eles têm, por filosofia e por tradição, uma questão de respeito. Jamais alguém vai falar, uma pessoa mais jovem vai falar com outro mais velho de forma dura, por mais que você mande o intérprete falar, ele vai dar um jeitinho de mudar alguma coisa nas palavras da forma que você está falando. E o futebol não basta a tradução linear, né? Tem que ser uma tradução às vezes mostrando um pouquinho mais de emoção, aquilo que o treinador quer falar. Isso é muito difícil. A história da Coreia, o trabalho do Gus Hiddink, na seleção da Coreia, que fez tanto sucesso, que diz que quando ele chegou, a tradição era respeitada de tal forma que os jogadores com mais idade, mais antigos, eles comiam em uma mesa, em uma parte do restaurante. Os mais novos comiam na outra parte e depois. Primeiro os servidos mais velhos, depois os mais novos iam comer. E o jogador, mesmo sendo craque do time por ser mais novo, ele não podia jamais se dirigia a um jogador mais velho de uma forma mais dura, falando dentro de campo. Ele já acabou logo com isso, já começou a botar o mais novo para comer antes do mais velho. Foi uma confusão, quase que ele não resistiu no cargo, mas parece que deu certo, né, Casagrande? Parece que a coisa no futebol não tem essa coisa de idade, não pode funcionar. Não, acho que até na hora da alimentação, todo mundo junto, até pega um entrosamento melhor. O respeito você adquire ali convivendo, não é por causa da idade, até pelo seu comportamento, principalmente uma equipe de futebol, dá o respeito. O respeito no futebol é pela capacidade de jogar bola também, né? Também. Principalmente. São curiosidades de povos com tradições rígidas, milenares. Por exemplo, a cidade de Guangzhou tem 2.100 anos, é tão antiga quanto a antiga Roma. Aí Rivaldo.
0 a 0, China e Brasil. Vamos para 25 minutos nesse primeiro tempo. Tem alguém lá no banco de reservas do Brasil pedindo para o time jogar mais rápido. Podia mesmo jogar um pouquinho mais rápido, né? Aí Cafu. Luizão. A China fica só esperando para marcar daí para trás, do meio campo para trás. A partir daí eles marcam muito. E o Brasil fica tocando bola. Zé Roberto faz o toque errado, não apareceu o Kleberson. E a China então mostra uma outra história, um outro lado do jogo. Pega a bola e joga de forma vertical, na velocidade, sempre para o ataque. Rivaldo vem voltar. Mas sempre fez parte da filosofia do Parreira, né? Você privilegiar a posse de bola, tocar passe, tocar bola. O Corinthians, que ele fez tanto sucesso nessa última temporada, disputando os 3 títulos, conquistando 2. O Corinthians se caracterizou também no toque de bola. A seleção de 94, ele prioriza a posse. E parte do princípio, Falcone, que você estando com a bola, a vantagem sua. Tá correto. O importante é que, quando de posse da bola, possa se dar a velocidade. Inclusive estão pedindo ali, não sei se são jogadores ou no banco, porque de posse de bola tem que dar velocidade para surpreender o adversário. E de preferência roubar essa bola no campo do adversário, porque aí você faz a jogada terminar. E um pouco mais de movimentação também ajuda, não só a posse de bola. Né? Aí vem a China de novo. De Raisson. Partiu para cima do Luizão, chegou o Cafu, tomou-lhe a frente. Linha de fundo, Cafu evita a saída de bola, faz o toque, vem Ronaldinho. Fez lá uma graça com o Cafu, bateu para frente de qualquer maneira. Visando por ali o Ronaldinho. Chegou a marcação em cima dele, a lateral para o Brasil. Cafu vai para a cobrança. Globo, a gente se vê por aqui. Pique Esperança Itaú. Muitos prêmios e apoio à educação. Aí o Brasil tentando tocar mais rápido. Roberto Carlos aparece. Puxa ali com Gilberto Silva. Vem Zé Roberto. O Cafu já estava indo para o ataque, já pedindo para ele calma, para ele segurar um pouquinho. Ele fez até sinal de positivo ali no cantinho da imagem. Aí Roberto Carlos. Gilberto Silva, Anderson Polga. A enfiada de bola. Bonito lance. Não vale mais nada, não vale a finalização, não vale a tentativa de Ronaldinho. Subiu ali a bandeira, marcando o impedimento do Ronaldinho. Aí a marcação do auxiliar. E nenhuma dúvida, né, Arnaldo? Impedimento, a defesa da China joga em linha, o jogador brasileiro tem que ter atenção, o passe tem que sair mais rápido e o Ronaldinho um pouco mais de atenção. Tá certo. Hoje, depois de Big Brother Brasil, fique ligado na minissérie brasileira, A Casa das 7 Mulheres. E lá vem a China pro ataque. Chegando com perigo, olha o cruzamento, bola pra área. O cruzamento foi do Yang Pu. Quem chegou por lá para tentar a finalização foi exatamente o jogador que entrou, o Yun Long Shu. O número 21, Yun Long. De qualquer forma, a China, mesmo dentro da limitação, Casagrande, Falcão, vai chegando um pouco mais. Vai tentando fazer o gol, pelo menos, né? Vai chegando que tá percebendo que o Brasil toca a bola de lado, não arrisca, não tem agressividade alguma. E eles estão correndo, estão com muita disposição, tomando essa bola, tentando alguma coisa, pode até surpreender. Eu acho assim, para um treinador, para uma equipe, essa posse de bola é interessante. Mas para quem tá assistindo, pro torcedor, é muito chato esse jogo. Tem que ir mais pra frente, tem que arriscar um pouco mais. Principalmente por sendo uma seleção pentacampeã do mundo. E num jogo como esse, você pega os primeiros 30 minutos, dá um sufoco, aperta, sai com velocidade, você define o jogo. A Ronaldinho, bonita jogada individual entre as pernas do jogador chinês. A marcação fechou em cima dele e a falta foi marcada. Ronaldinho que foi recebido, a forma com que ele foi recebido, uma mistura assim de ídolo que ele é realmente e de chefe de estado. Muito bem marcada essa obstrução. Ronaldinho partiu, o jogador da China obstruiu a sua passagem, mesmo levantando o braço, o juiz marcou. Ele deveria marcar tiro livre indireto, mas ainda não levantou o braço assinalando, portanto, ele está marcando falta direta. Você viu lá a preocupação ali do técnico Arihan, a fisionomia dele, e o Brasil vai para a cobrança. Roberto Carlos, na Copa do Mundo, ele pegou uma, amigo, o goleiro não viu nem passar. O primeiro gol do Brasil contra a China. Só que é Rivaldo quem vai para a cobrança, bateu junto à trave direita, chegou bem o goleiro Yun Fei Lui para fazer a defesa.
Ali é encrenca de onde vier, né? Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Roberto Carlos. Boa cobrança do Rivaldo e a defesa do goleirão. O torcedor chinês vibrando ali com a defesa do goleiro. Caiu o Fei Lui. Passamos aí dos 30 minutos. Primeiro tempo 0-0. Aí o Brasil tentativa lá pela esquerda com o Zé Roberto. A marcação fecha em cima dele. A bola é tocada pela linha de lado. É lateral para a seleção brasileira. Ronaldinho faz o toque para Kleberson. Aí o jogador do Atlético Paranaense gira a bola pela direita, aparece Cafu. Lançamento à frente. Entrou mais duro ali o Cafu, deixou a perna e cometeu duas faltas. Na segunda, o árbitro coreano Kim Tan-yang acabou marcando a falta do Cafu. Vamos botar já uma pergunta do amigo internauta. Já nós vamos colocar para você. As perguntas vêm chegando. Aí você está vendo o Luizão. E não vamos colocar, então a produção está escolhendo um internauta que mandou a pergunta, mas a gente já tem informações de que a pergunta chega de todas as partes do Brasil e sempre a mesma pergunta. Aí o Rivaldo. Vamos ver? O que o torcedor está querendo saber? Vamos lá. Olha só. Falcão e Casagrande. Kaká pode ficar fora da seleção? Vamos lá. Respondam aí para o Eduardo Alves de Osasco. É um grande jogador. Para esse amistoso, o Parreira até explicou por que não convocou o Kaká. O Kaká já vinha de uma viagem do Catar, num torneio com a seleção olímpica, né? E não queria desfalcar a equipe do São Paulo novamente nesse Campeonato Paulista. Então, por isso o Kaká não foi convocado. Mas com certeza vai fazer parte da seleção brasileira, como o Robinho, como o Diego, como um monte de jogadores que estão surgindo aí. Dos jogadores que jogam no Brasil, o Kaká é o melhor jogador em atividade. Então, certamente estará nas próximas convocações. O que se questiona, o que se pode questionar é o fato por que dar essa prioridade ao São Paulo, não desfalcar o São Paulo. Não seria mais importante já ir acostumando o Kaká à forma de jogar da seleção brasileira, já que o próprio Parreira já disse que ele é a maior revelação dos últimos anos do futebol brasileiro e tem lugar no time dele? Ou voltamos então à pergunta inicial, daí a importância do Parreira ter sido não o técnico, mas ter sido um diretor de seleções para dar um rumo ao... Entre os dois países e na Coreia do Sul, os chineses pareciam jogar em casa, mas em campo, a turma de Felipão é que parecia mais à vontade. É falta em Ronaldinho Gaúcho. Como será 4 em chinês? Em português, 4 é pouco. Zagallo e Luizão agora lembram direitinho o que aconteceu. Rapaz, eu acho que teve do Roberto Carlos, né? Um de fora da área. Aquele gol, de fato, deu a tranquilidade para a seleção brasileira. Partiu o Roberto, perna esquerda, partiu a bomba! Gol! O jogo dos R's. De Ronaldo, de Ronaldinho Gaúcho, que domina e fala com o pé. Faz, Rivaldo. O time já tinha vencido a estreia, no jogo da estreia, tinha quebrado aquele gelo, aquela ansiedade que é normal numa Copa do Mundo, e venceu até com certa facilidade, 4-0, a equipe mais fraca do grupo e talvez, ao lado da Arábia naquela Copa, uma das mais fracas durante toda a competição. Fragilidade que permite a Rivaldo dar uma de Gerson, um senhor lançamento para Cafu, que dribla de peito e na raça, ganha terreno para fazer a bola passar pela ingenuidade chinesa. Ronaldinho, 4-0. Quem não dava o Brasil como favorito vai mudar de opinião já já. Um jogo para mudar opiniões, para aumentar a confiança.
um 8 de junho para ser lembrado. Tá certo, sumiu um gol na história aí, mas tudo bem. 4-0, nós vimos ali os três. A vitória do Brasil 4-0 em cima da China. Que diferença, hein, amigo? Vamos esperar que no segundo tempo seja por aí. Mas é claro que a motivação de uma Copa do Mundo é sempre diferente. Mas foi o melhor momento do Brasil no primeiro tempo. A cobrança de falta do Rivaldo, uma belíssima defesa do Liu. Agora acho que é o lance da cabeçada aí. Vamos ver se é esse? Isso de cabeça. Olha lá. Essa foi a coisa mais parecida com o gol. Essa foi a primeira. Né? Agora é a segunda, essa que é mais importante. Essa é mais perigosa. Eu tava só me lembrando da primeira. Essa sim foi uma chance. Essa. Ele tava sozinho. Foram parecidas as duas, mas essa foi mais perigosa. Porque essa bola passou perto, realmente. Seria um caso de fazer alguma alteração ou não? Só dar uma chamada, viu, gente? Pera aí, seleção brasileira, isso aqui. O Zagallo, quando o treinador, esperava 25 minutos. Mas o Zagallo, eu vou chegar lá. Não sei se o Parreira vai ser o Zagallo também. Mas acho que, a não ser que tenha alguma lesão, eu deixava o mesmo time e começaria a mudar os partidos 15, 20 minutos. Mudar um pouco o espírito. Mudar o espírito, dar uma chamada, vamos atacar um pouco mais, vamos marcar em cima, vamos ter mais velocidade, tocar mais rápido, fazer uma mudança. O Zé Roberto, de vez em quando, pode virar um ponta ali e fazer três atacantes para forçar um pouco mais a parte ofensiva. Tá bom, tá certo. Já nós vamos voltar com a sequência do nosso show do intervalo, vamos saber o que o canal está achando da arbitragem, vamos ver o que as coisas que estão acontecendo lá em Guangzhou, lá na China. Globo, a gente se vê por aqui. Vamos lá, estamos aqui. Vamos, Arnaldo, chega aqui, Arnaldo, vamos lá. A arbitragem tranquila, né, Arnaldo? Tranquila. Esse coreano é melhor do que aquele que apitou o jogo do Brasil e Turquia na Copa do Mundo. Você se lembra Brasil e Turquia, aquele pênalti no Chicão? Foi o Kim Yong-ju, que era de Seul. Pênalti no Chicão? Chicão não, Luizão, perdão. Ah, tá certo. O Falcão tá sempre corrigindo, chamando a atenção de algum erro meu, né? Mas aquele árbitro era bonzinho pro Brasil. Vamos ver esse. Esse tem mais postura, esse tem um gel no cabelo. Agora, no primeiro tempo, Galvão, eu falei sobre um escândalo na arbitragem brasileira. Isso é que eu queria que você falasse aqui. É o seguinte, você me falou que o Alfredo Lobeling, quando foi agora retirado do quadro da FIFA, porque os homens da CBF não gostam dele. Não, ele cometeu um erro grave na época, ele substituiu uma súmula, mudou uma súmula e depois envolveu uma série de pessoas e com isso praticamente foi eliminado. Acredito até que no futuro possa voltar. Mas agora em São Paulo, o Edilson Pereira de Carvalho, que é árbitro da FIFA também, ele falsificou um documento de segundo grau para se transformar árbitro da Federação Paulista. Para ser árbitro da Federação Paulista, precisa ter o segundo grau. Ele falsificou o documento. Quem foi esse? O Edilson Pereira de Carvalho. E ficou provado, ele mesmo confessou que ele falsificou. E a CBF ainda não se pronunciou. Ele tem que ser afastado. Eu espero que a CBF tome alguma atitude. Até com uma questão de exemplo, Arnaldo, porque nós já tivemos aí essa coisa vergonhosa de tantos jogadores brasileiros, tá certo, tivemos jogador uruguai também, tivemos Argentina, mas tantos jogadores brasileiros com passaportes falsos, quer dizer, passa uma imagem tão ruim. Ainda mais um árbitro. Ainda mais o árbitro de quem você espera que ele seja uma pessoa absolutamente correta. Tem que ter credibilidade. Em todas as suas atitudes. Se você não vai duvidar até de uma marcação de um pênalti dele, porque ele é um homem capaz de falsificar um documento para se tornar árbitro. Quer dizer, a primeira coisa que tem que ser feita, ele tem que ser afastado. Estamos aguardando a CBF se pronunciar. Não pode nem pensar, não tem que... Não sei. Vamos ver o que a CBF vai fazer. Se a CBF não se pronunciar dessa forma, é uma vergonha, é um escândalo. Porque parte do princípio de que o árbitro é uma pessoa correta, que tem princípios, que é uma pessoa honesta, que é obrigação de todo ser humano. Exatamente. Né? Ele tem que ser afastado imediatamente, que é um péssimo exemplo, é uma coisa absolutamente vergonhosa. Vamos ter alteração aí, hein? Acho que vai entrar o Amoroso no lugar do Ronaldo. O Ronaldo tomou aquela pancada, o Ronaldo não teve bem no primeiro tempo. Ele tomou uma pancada na panturrilha, que é o músculo aqui para a parte posterior da perna. Ali embaixo, próximo ao tornozelo. Então, para ser poupado, o Ronaldinho sai para a entrada do Amoroso. É a informação que chega de Guangzhou, na China. Vamos lá para o segundo tempo. Amoroso, outro jogador importante que poderia também, muito bem, ter feito parte do grupo que conquistou o pentacampeonato, a família escolar e o time do Filipão. O árbitro vai autorizar, o senhor Kim Tan-yang vai autorizar
a saída de bola para o segundo tempo. A saída vai pertencer à seleção da China. Ele autoriza, mexe na bola o time chinês. Recomeça o jogo no segundo tempo. Com a informação da entrada do Amoroso no lugar do Ronaldinho. Vamos ver a confirmação da alteração e ver se a seleção apresenta um melhor rendimento nesse segundo tempo. É muito mais uma questão, claro, de vontade do que... Não de vontade, mas de espírito. Vontade o jogador sempre tem de ganhar. Muito mais uma questão de espírito do que de capacidade. Aí o Arihan, técnico holandês, técnico da China. Anderson Polga sai jogando com o Luizão. Cafu recebe ali pela direita. E parece que vai começar igual o primeiro tempo. Ele está começando igualzinho. Zé Roberto. Faz o toque de lado. Aí Roberto Carlos. Olha o efeito que a bola toma. O toque no meio. Já chegou para Amoroso. Abertura. Ronaldinho Gaúcho na chance do gol. Bateu. A bola foi para fora. Os chineses já ficavam reclamando ali uma possível marcação de impedimento. E parece que ele marcou impedimento. Agora, se marcou impedimento, marcou errado, Arnaldo. Porque o Ronaldinho veio de trás. Eles estavam talvez reclamando o quê? Da posição do Zé Roberto ali? Não, eles levantaram o braço para pressionar o bandeirinha. Mas o Ronaldo estava atrás da linha da bola. Veja só. Não é impedimento do Ronaldinho, não. Podia ter um jogador... Estava marcando impedimento, sim, Arnaldo. Foi marcado. Exato, mas ele errou. Porque ele estava marcando impedimento de um jogador que não estava participando da jogada. A bola foi para a direita. Foi o que eu disse no início. Ele estava marcando impedimento do Zé Roberto. Perfeito. Aí passando de 1:40, vamos chegando a 2 minutos deste segundo tempo. 0 para a China, 0 para a China, 0 para o Brasil. Você viu lá o número 8. Li Ti. Aí o Cafu. Fez o toque para Kleberson. Ronaldinho Gaúcho. Pelo menos chegou o time brasileiro com a capacidade de abrir o espaço para uma finalização. Luizão. A bola passa pelo Anderson Polga. Aí o Zé Roberto vem buscar. Faz o toque pro meio. Aparece o Gilberto Silva. Kleberson. Cafu. A bola passa no Luizão. Passa no Gilberto Silva. Chega pro Anderson Polga. Faz o toque aqui pela esquerda. Roberto Carlos é quem recebe. Tentou o toque, bateu mal, a bola passou perto do Parreira ali. Está em pé ali na lateral de campo. Tocou mal na bola o Roberto Carlos. Aí o lançamento para frente do capitão Weifeng. Tili de cabeça. Junze faz o trabalho pela esquerda. Zenzi é quem parte, descola o lançamento para a área. No meio, Luizão para fazer o corte. Insiste na jogada, insiste na marcação. O árbitro já tinha paralisado e marcado a falta, favorecendo a seleção brasileira. Fica caído ali sentindo o Tili, o número 8, mas foi ele mesmo quem cometeu a falta. Aí a repetição do lance. Deve ter doído, amigo, porque quando ele chutou, pegou a canela dele no joelho do jogador brasileiro. Também não vi falta nenhuma ali, Arnaldo. Não houve nada, foi só um choque normal. Aí já passamos dos 3:40, vamos nos aproximando dos 4 minutos. E o Brasil toca a bola ali pelo meio. Aí o Cafu. Zé Roberto. E eu tenho certeza que a torcida chinesa esperava um grande espetáculo no futebol brasileiro. Porque sempre que torcedor de um país com menos importância assim, com menos envolvido, menos experiência no futebol, quando recebe a seleção brasileira, e a gente está sempre acompanhando, a gente sempre sabe, vê no contato com as pessoas, que eles esperam um espetáculo, uma coisa, uma noite de gala, um show, não é um simples jogo de futebol, um simples tocar de bola daqui para lá. Então também deve estar decepcionado o torcedor chinês nessa altura. Claro que ele está gostando até do time não estar perdendo. Pelo preço, né? Não está valendo muito a pena, não. Aí vem o Brasil com o Kleberson. Roberto Carlos. Zé Roberto. Roberto Carlos de novo.
É claro que as pessoas que são diferenciadas, ou os espetáculos que são melhores, ou são as equipes que são mais importantes, sempre tem que ganhar muito, sempre tem que ganhar mais do que as outras, mas passa a ter também a obrigação de corresponder àquilo que está recebendo. Então passa a ter a obrigação de dar espetáculo, tentar dar espetáculo. Não viajar tanto tempo e para o outro lado do mundo para fazer uma apresentação burocrática como essa que está acontecendo. A seleção brasileira joga como se estivesse fazendo um treinamento de 2 toques no sábado, véspera de um jogo. É uma coisa absolutamente burocrática. Sequer é respeitoso para com aquele que o contratou. Isso passa também pela individualidade, né? Os jogadores da seleção brasileira, pelo menos aí 80% dos jogadores que têm já um prestígio enorme e tem que saber disso, tem que entrar por uma preocupação. Não se pode esperar um conjunto, mas pelo menos um rendimento melhor tecnicamente individual de cada um. Aí o Zé Roberto partiu, botou pelo menos uma graça de vez em quando, né, Casaguinho? Faz ali uma gracinha, faz um balãozinho, bota a bola no meio das pernas de um, tenta um lance, faz uma tabela. Não, é aquela história do empregado que deixa o paletó pendurado na cadeira e vai embora, no trabalho tá ali, eu tô ali, ó, meu paletó tá ali. Aí a seleção chegando, quem sabe agora a enfiada de bola. Rivaldo tentou por cobertura, o goleiro chegou para fazer a defesa. Eu diria que o paletó da seleção tá na cadeira nesse jogo. A definição tá certa, é isso aí mesmo. E eu acho assim, tem que ter um pouco mais de espírito, até não só o respeito ao adversário, mas como o Falcão falou, todos eles têm prestígio. O prestígio deles também, a imagem do jogador também tá entrando nesse pacote todo aí de falta de espetáculo, de falta de jogo. Acho que tem que ter mais interesse do próprio jogador. O jogador mesmo, um Rivaldo, por exemplo, falar, pô, eu tenho que jogar mais, eu tenho que tentar fazer um gol. Quer dizer, eu tô dentro da camisa da seleção brasileira e o meu nome tá em jogo. Primeiro cartão amarelo do jogo. O Rivaldo foi agarrado desse lance. O jogador número 15 da China tomou o cartão amarelo. Jun Zezal. Ele que tomou o cartão amarelo. Número 15 da seleção chinesa. Aos 7 minutos do segundo tempo. 0 para a China, 0 para o Brasil. Olha lá. Jun Zezal. E aí o Brasil para cobrança de falta. Vamos lá, Roberto Carlos. Quem sabe uma pancada daquelas, uma viagem rápida. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos mais atrás. Dali é pro Roberto Carlos. É a posição típica para ele mais longe. Partiu Roberto, perna esquerda, bomba! Olha como o torcedor gostou, como o torcedor gritou. Só porque ele foi lá e fez o que ele sabe fazer. Os outros podem tentar fazer o que normalmente eles sabem fazer também. Veja que não saiu o gol, mas foi um belíssimo lance. O melhor momento da seleção brasileira em todo o jogo. Uma cobrança de falta do Roberto. Olha só, olha os chineses, a festa que eles fazem. Eles querem ver um pouquinho, gente. Pagaram caro. Eles têm direito de ver um pouco. Segundo tempo, 0-0. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, todas as formas, todas as horas. Aí posse de bola da time da China. Lançamento aqui mais pela direita, se mandou pro ataque. Wei. Tentar enfiada pelo meio. Ainda o domínio chinês. Yun Long. Esse é Li He. Outra vez o Li He recebendo por ali. O Luizão na marcação em cima dele. A equipe da China toca a bola no ataque. O Brasil apenas cerca. Ficou de graça com o Kleberson. Daí para Ronaldinho Gaúcho. A jogada com o Amoroso. Cafu recebe pela direita, botou para correr o Ronaldinho. A entrada do Amoroso muda um pouco a estrutura ofensiva do time do Brasil. O Amoroso sai um pouquinho mais, está participando um pouco mais do que participou o Ronaldo. É um jogador que tem um raciocínio muito rápido, tabela bem e também é goleador. Acho que pelo menos tem a vantagem de entrar precisando mostrar, né, cara? Exatamente. Precisando ocupar o seu espaço, o espaço que o Ronaldinho já tem. Eu acho que esse é o detalhe mais importante da entrada do Amoroso. Ele está brigando para voltar a ter uma vaga dentro da seleção brasileira. Então esse vai jogar. Esse vai, como o Zé Roberto está jogando. O Roberto está correndo atrás, está tentando mostrar que pode voltar e ser titular da seleção brasileira. Mas tá pegando realmente ali o Zé Roberto. Se eram jogadores que tinham vaga garantida tanto no tempo do Zagallo quanto no tempo do Luxemburgo, o início do trabalho do Vanderlei era com o Ronaldinho e Amoroso. O Amoroso era titular do time dele. Depois aquela série de contusões, perdeu e com o Filipão ele não teve mais chance. Nem ele, nem Zé Roberto.
São jogadores que talvez não fosse o Filipão técnico, tivesse continuado no Luxemburgo, estariam na Copa do Mundo. E lembrando que o Amoroso, como eu falei, teve uma série de contusões. Ele teve problemas sérios. Mas na Copa América, conquistada pelo Brasil com o Luxemburgo, ele era titular ao lado do Ronaldinho. E foi um jogador que foi artilheiro do campeonato italiano, foi artilheiro do campeonato alemão, jogando inclusive pela Udinese, na Itália. Quer dizer, um jogador rodado e com muita experiência e ótimo tecnicamente. Quando o Galvão Zagallo assumiu a seleção, depois de 94, ele sempre falava naquele número 1, que era o jogador que jogava atrás dos dois atacantes. E o número 1 do Zagallo é o Amoroso. Aí ele teve aquele problema do joelho. Ainda jogando no Guarani. No Guarani. Depois ele foi ter problemas de novo jogando na Europa. Que já é a fase seguinte, já a fase entre a Copa de 98 e o início do trabalho do Luxemburgo. Aí Roberto Carlos. Aí o toque na frente. Olha o Zé Roberto como está aparecendo. Isso quer dizer, quer mostrar, ó, eu tenho lugar, eu devia ter ido à Copa, hein? Aí, me chamem sempre que eu estou aqui. Rivaldo. Eu estou partindo com a bola dominada. Passamos dos 11 minutos. Segundo tempo, 0 China, 0 Brasil. Hoje, depois de Big Brother Brasil, fique ligado na minissérie brasileira A Casa das 7 Mulheres. A produção excepcional, de altíssimo nível da Globo. Repito o que disse no jogo da última semana, daquelas produções que dão orgulho de você trabalhar na televisão brasileira. Realmente uma belíssima produção, A Casa das 7 Mulheres. Aí recebe o Shinvei. Lançamento para a área. Subiu por lá Gilberto Silva, fez o corte de cabeça. Roberto Carlos se esforça. A bola sai, é lateral para a seleção da China. Por enquanto apenas uma alteração na seleção brasileira. A entrada de Amoroso no lugar de Ronaldinho. Ronaldinho que sofreu uma pancada, sentindo dores na panturrilha esquerda, e por isso poupado para o segundo tempo pelo Parreira. Aí a China tocando, lá atrás. Zizen. Toca a bola à vontade ali o time chinês, o Brasil apenas cerca. Ki Hong. Ali o Zizen. Ronaldinho Gaúcho aperta, tenta recuperar a posse de bola. Esse vai Feng Li. Aí tocando o time chinês. Bola acaba de graça para o Rivaldo. O Casagrande se referiu a um 4-5-1 em determinados momentos com a volta do Rivaldo. E veja como o Rivaldo fica. O Rivaldo, se der para ele a liberdade para ele jogar ali pelo meio, para ele vir buscar, ele vai jogar atrás do meio campo. É que o Filipão segurava ele mais na frente, junto com o Ronaldinho. Você vê que em alguns momentos ele está sempre na linha atrás, Falcão, em relação ao Ronaldinho Gaúcho. Aí o jogador de meio campo, como o Gilberto Silva, o Kleber, que já tem personalidade, tem que mandar ele sair dali, se abrir, arrumar um espaço para ele, porque ele tranca a passagem do Kleber, ele tranca de repente a jogada de trás do Gilberto Silva, que quando chega bem, chega mesmo, mas chega bem. Dificulta inclusive o Zé Roberto a chegada de trás, e ele fica jogando uma zona morta, que não acontece nada. E o pior de tudo dessa parte toda é que ele fica muito longe do gol, aonde ele é perigosíssimo. E a Copa do Mundo, ele talvez tenha sido o grande jogador da Copa do Mundo. Quer dizer, o absurdo foi dar o título de melhor jogador da Copa ao goleiro alemão, o Ronaldinho, artilheiro da Copa com 8 gols, mas talvez o grande jogador da Copa do Mundo tenha sido realmente o Rivaldo, lá onde ele é muito mais efetivo realmente. Aí Ronaldinho Gaúcho, a chance, Amoroso, lindo lance, toca no Rivaldo para fazer o gol, chegou atrasado, o Rivaldo é ali, tá vendo? Ali é que ele define, com a habilidade que ele tem, com a presença física, a habilidade que tem na perna esquerda, a capacidade de chutar, de cabecear, e a audácia que tem para fazer alguns lances bonitos. O Rivaldo, próximo à área, é um dos grandes jogadores do futebol mundial, sem dúvida nenhuma. Ele não é o Amoroso tentou dar um tapa por cima do goleiro, ele não é um articulador, o Rivaldo é um finalizador. É que às vezes ele insiste em ser um articulador, e fez muito bem o Filipão na Copa do Mundo, que o colocou na posição de finalizador. Não me falha agora a memória, o Ronaldinho fez 8, ele fez 5 ou 6 gols na Copa do Mundo, não me lembro exatamente, mas ou 5 ou 6. Aí tocando a bola o time chinês, já na mão para a pergunta do internauta, aquele que acessa a página de futebol da Globo na internet.
Sempre a produção escolhendo um para fazer a pergunta aqui pro Casagrande e pro Falcão. Lá vem o Amoroso, entrou cheio de vontade, tocou para Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho que não andou em boa fase agora no retorno das curtas férias ali, a paralisação de fim de ano lá no Paris Saint-Germain, andou meio complicado com o técnico, com o Luiz Fernandes. Parece que as férias, a folga era para ser curtinha, acabou sendo maior, Falcão? Fala aí, você está fazendo esse gesto para mim aqui. Eu até ia brincar, ele alongou as férias, mas depois comprovou que teria sido dispensado pelo presidente do clube. Ele não está em forma ainda, ele não é o Ronaldo talentoso, com velocidade, mas é sempre um jogador extraordinário. Aí o Kleberson, aí ele aí, ó. Ronaldinho Gaúcho, tentou o toque. Mas mesmo sem estar absolutamente em forma, o que sempre me agradou nele é a maneira com que ele se apresenta. Ele quer jogar. Aí Rivaldo. Roberto Carlos. Apareceu Gilberto Silva. Zé Roberto, Kleberson. Ronaldinho Gaúcho. Aí vem o Cafu. Gilberto Silva. Zé Roberto de novo. Faz o toque. Roberto Carlos. E tome bola para trás. E bola do Gilberto Silva. E vamos bola mais atrás. Aí o Anderson Polga. Tem o Dida lá atrás se ele quiser. Aí o Kleberson. Cafu. Ronaldinho Gaúcho. Kleberson de novo. Outra vez Ronaldinho. Bom toque pro Kleberson. Agora sim vai chegando, arriscou, bateu pro gol. A bola subiu demais, foi pra fora, tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Pique Esperança Itaú. Muitos prêmios e apoio à educação. Quem sabe agora o bicho pega, né? Apareceu ali a imagem do Denilson conversando com o Parreira. Como gostava de dizer na Copa do Mundo. E a galera gostava e gritava junto. Denilson neles. E na Copa do Mundo funcionava. Ia pra cima e partia pra cima deles. Sempre tem pelo menos um futebol alegre. E tá em ótima fase jogando no time dele na Espanha. E para esse tipo de amistoso é bom entrar o Denilson mesmo. Porque aí pelo menos vai dar um espetáculo, vai querer driblar, vai mostrar um pouco de técnica, de habilidade e vai agradar o torcedor com certeza. Vamos lá. Alterações aí no time chinês. Agora ficou bom. Entrou o número 10. Entraram dois jogadores, números 10 e 20. Olha lá, o 20 é o Yang. O 20 é o Yang. E o Denilson, vamos ver quem sai. Ronaldinho Gaúcho. Sai Ronaldinho Gaúcho para a entrada de Denilson. Muda um pouco o posicionamento do time em campo, vamos ver. Qual Casagrande vão ficar de olho para ver o que muda na seleção brasileira com a entrada do Denilson. Será que ele vai jogar ele lá na frente junto com o Amoroso? Será que ele vai partir para quase um 4-3-3? Falcão e Casagrande vão ficar de olho, já ele fala. Aí o time chinês tocando. Vamos para 20 minutos, segundo tempo, 0 para a China, 0 para o Brasil. É a partida de estreia de Carlos Alberto Parreira, de novo como técnico da seleção brasileira. Ele que foi técnico numa Copa América lá nos anos 80 ainda. O Brasil chegou à final com o Uruguai e perdeu. Depois voltou para ser técnico na campanha 94, campanha vitoriosa com a conquista do tetracampeonato. E agora chega mais uma vez para assumir a seleção brasileira, técnico de extraordinária competência. E traz com ele a base da comissão técnica de 94, Zagallo como coordenador técnico, Moacir Santana, preparador físico, Américo Faria na administração de todo o trabalho. Tá aí o Parreira. Falando nele, tá ele aí. Carlos Alberto Parreira. Aí recebe o Cafu, Gilberto Silva ficou no chão. E a falta em cima do Cafu. Agora há pouco eu disse, fiz uma brincadeira que o Gilberto Silva chegou duro, ainda no primeiro tempo, dizendo que ele se adaptou bem ao futebol inglês. Mas sabe que uma coisa curiosa? Ele ainda não tomou nenhum cartão amarelo, Arnaldo, jogando no futebol inglês e tá jogando, é titular, joga em todos os jogos, marca, faz gol, faz as faltas dele, não tomou nenhum cartão amarelo. Futebol inglês, cada time faz 10 faltas em média por jogo, enquanto no Brasil 28. É um futebol com menos falta e os juízes deixam o jogo correr mesmo. É porque foi um futebol de muita violência dentro e fora do campo. E eles tomaram providências rigorosas, com disciplina, com punições sérias dentro de campo, com monitoramento de torcida, que devia acontecer no Brasil, porque não acontecesse coisas vergonhosas, como por exemplo aquela
batalha contra um 100 mais, 100 menos na final da Copa São Paulo, a torcida do Palmeiras, aquela coisa ridícula, vergonhosa que aconteceu na saída do jogo no estádio do Pacaembu. Quer dizer, ali tem que ter câmera, você tem que ter identificação. Identificou, vai preso, cadeia, lugar de gente violenta, lugar de arruaceira na cadeia. Então na Inglaterra foi feito isso, eu não me canso de repetir. O jogador, o torcedor é julgado. Então o que ele faz? Durante X período de tempo, 2 anos, então não é pena na cadeia, durante 2 anos ele tem que se apresentar à delegacia próxima de onde ele mora, tanto tempo antes do jogo, e permanecer lá até tanto tempo depois do jogo. Ninguém toma providência, entra ministro, entra governo, sai governo, e ninguém toma providência nenhuma no futebol brasileiro. Por isso que na Inglaterra hoje não tem violência nos estádios e você tem uma média de 10 faltas por jogo. Em relação a cartão amarelo, méritos também do Renato, jogador do Santos, que passou praticamente o campeonato inteiro do ano passado sem tomar um cartão e é o segundo volante. E tá até agora, porque tá jogando o Campeonato Paulista e Libertadores e não tomou cartão. E joga, né? E joga. Isso é importante para dizer, não, o jogador não precisa ser violento para jogar nessa posição de marcação no meio campo. 21 minutos. Galvão, no primeiro tempo o internauta perguntou sobre o Kaká, nós falamos de Robinho, nós falamos de Diego, nós falamos de vários jogadores, e o Renato dos Santos é um jogador que logo vai estar vestindo a camisa da seleção brasileira, não sei como titular, mas vai fazer parte dessa equipe com certeza, que joga muito bem, e além disso tem esse detalhe, né? Não faz faltas, mas não toma cartão. O Denilson já tentou ali 2 dribles, já deu um pouco de alegria pro torcedor, o torcedor já veio na dele. Tá certo que a torcida da China torce para a seleção da China, claro, mas tá doido para ver um futebol bonito, tá doido até para perder. Uma vez um futebol bonito da seleção brasileira. Melhorou um pouco. Tá jogando de forma mais rápida. Melhora no segundo tempo, sim, o time do Brasil. Aí Zé Roberto. Roberto Carlos recebe. Aí o toque para... Olha lá o Denilson. Já pegou, já partiu. Olha lá. A graça do Denilson. Olha a torcida como gosta. Tenta o cruzamento. Mas custa jogar assim, todo mundo tentar fazer isso. A enfiada de bola, a chance do gol. Olha a chance do gol do Brasil. Fechou por ali Rivaldo. Saiu o goleiro Yunfei para fazer a defesa. Aos 22 minutos, veja que o Zé Roberto está mostrando serviço, o Amoroso entrou para mostrar serviço, o Denilson entrou na jogada, enfiada de bola do Amoroso ali para o Rivaldo, o time já mudou um pouco a cara da seleção brasileira. Eu gosto muito do Amoroso, da maneira que ele recebe a bola, que ele sai para o jogo, ele arma, ele faz gols, é um jogador diferenciado também, tem uma velocidade de raciocínio impressionante. E é um jogador que está conseguindo seu espaço aí também. Aí o time chinês tentando tocar. Esse é o Tili. Faz a jogada com Zen. Botou na frente. Yang. Vamos ver se eu consigo achar o nome desse número 10 que entrou aí. Esse tá pegando. Não, esse aí é o 10, ó. Aí vem lançamento. Bola pra área. A bola passa e fica lá atrás tranquila com o goleiro Dida. Tá aqui o... É mais um Li Jinyu. Esse é o nome do número 10 que entrou agora no time chinês. Aí Gilberto Silva. A jogada do Kleberson. Cafu recebe ali pela direita. Aparece Zé Roberto. Já vamos passando os 23 minutos do segundo tempo, 0-0. Melhorou um pouquinho o futebol brasileiro no segundo tempo, mas chance real de gol realmente ainda não teve. Cafu aparece por lá. Recupera. Kleberson domina, gira. Aí Zé Roberto. Sai bem da marcação, habilidoso Zé Roberto. Tentou o toque para Rivaldo, tocou errado o Zé Roberto. O Rivaldo estava ali posicionado para receber. Está mais à frente agora o Rivaldo. Mudou o time, o Casagrande ficou parecido como ele vinha jogando contra o Corinthians, com o Denilson agora mais aberto e o Rivaldo mais à frente. Ele está tentando repetir isso, né? Dar um pouco mais de força ofensiva, tentar chegar mais próximo do gol, o Rivaldo mais perto da área, o Denilson abrindo também, o Amoroso também participando, mas ainda está muito lento, melhorou muito em relação ao primeiro tempo, mas ainda tem muita lentidão para chegar ao ataque, tinha que ter mais velocidade. Aí vai entrando o 17, Xiao Jambu. Aí o Dida preocupado na formação da barreira. Mas não há barreira não, tá ali na frente, 2 apenas.
Aí o time chinês vai tentando chegar, cruzamento, bola para a área. E outra vez de cabeça ele chega ali. É a terceira vez que tem uma oportunidade de uma finalização na jogada aérea. E um long foi quem fez essa finalização. Tá voltando ali com a proteção, a bandagem ali na coxa direita, o Wei Feng, que é o capitão do time da China. Veja como eles chegaram de novo pelo alto. 2 jogadores foram para cima da marcação brasileira. Para cima do Roberto Carlos, pequenino ali, não achou nada. Levou perigo de novo o time da China. Aí Rivaldo faz o domínio. Tem o Zé Roberto ali do lado, tocou no Cleberson, agora sim para Zé Roberto. Abertura da esquerda para Roberto Carlos. Já passamos dos 25 minutos, 0-0 Chile e Brasil. Aí Zé Roberto por baixo, chega firme a marcação do Zhao. Chegando na marcação em cima do Zé Roberto. Esse é o capitão Wei Feng Li. E aí o Zé Roberto. E é o Brasil no ataque, Roberto Carlos. Faz o lançamento para a área. O torcedor chinês gostou. Lançamento aqui, gostou do lançamento do Roberto Carlos, fazendo um cruzamento, cobrando lateral. Denilson saiu do primeiro, arriscou para bater pro gol. A bola saiu torta à direita do gol do Liu. Vamos ver a pergunta da internet aí. Vamos ver se tem alguma pergunta da internet aí pro Falcão e Casagrande. Vamos ver. Cadê? Falcão e Casagrande. Quais as chances de Rivaldo e Cafu disputarem a Copa de 2006? Essa pergunta é muito boa. Thales Evangelista, que é de Patos de Minas, em Minas Gerais. Olha, eu acho, Thales, que esses dois jogadores são jogadores importantes. Agora, eu acho que o Brasil não pode cometer o erro que a França cometeu nesse último Mundial. Levar um time com uma idade muito os jogadores muito velhos, e depois teve dificuldade. Então, eu acho que se eles estiverem bem no momento da competição, fisicamente bem e rendendo, sim, mas acho que o Brasil tem que, o treinador Parreira, no caso, tem que ficar muito atento para fazer as modificações. Tem peça de reposição, depende dos dois jogadores. A concorrência com o Rivaldo é maior, né? Porque estão surgindo jogadores na posição do Rivaldo de talento. Na lateral direita, não. Então, ainda está faltando jogadores. O Cafu ainda continua sendo titular. Fisicamente, o Cafu sempre foi ótimo. Eu acho que não vai perder isso. As chances do Cafu, acho que são até um pouco maiores do que a do Rivaldo. Tem que lembrar que nós estamos muito longe da Copa, né? São quase 3 anos e meio. Mais de 3 anos. E queria lembrar, historicamente, dificilmente um time que começa, se você pegar esse time agora, esse é o começo da preparação há 3 anos e meio da Copa do Mundo. Como o do Luxemburgo foi logo depois da Copa 98, como o do Zagallo foi logo depois da Copa 94, né? Como assim por diante, Parreira foi logo depois da Copa 90. O time que começa esse trabalho, ele chega muito diferente na Copa. Olha o Brasil chegando a chance, olha o gol! À direita do goleiro Yun Fei Lui. A chance, você viu aquilo que a gente vinha falando, o Casagrande falou, o Falcão falou, o Rivaldo, ela chegou ali, ele já puxou de lado com imensa facilidade e abriu espaço e criou a chance do gol, ali jogando próximo à área. Mas normalmente o time é muito diferente, porque o futebol brasileiro é tão dinâmico, surge muita gente, tem problema de contusão, o técnico é obrigado a mexer pelo meio do caminho e ganha confiança, gosta do que ele arruma, é sempre muito diferente. E tem potencial para isso, né? Nós falamos no caso do Rivaldo, tem o Kaká, que nós falamos. No caso do Rivaldo, nós temos aí peça de reposição. Mas então, a modificação vai se fazendo ao natural. E aí o jogador é que vai acabar se escalando, né? Aí, 9 vezes o Brasil finalizou, 6 a China. Vamos para 29 minutos desse segundo tempo. Das 9 finalizações brasileiras, 6 no segundo tempo. O time mudou a cara realmente no segundo tempo. É o Moroso vindo buscar jogo. Faz o toque de lado. Recebe o Roberto Carlos. Outra vez para Moroso. Ele não chega tanto lá, ele vem mais buscar. Anderson Paulo e Luizão. Aí o Cafu. E aí volta a tocar a bola no campo de defesa da seleção brasileira. Você não pode perder as emoções da última semana de esperança. E nesta segunda, estreia a nova novela das 8, Mulheres Apaixonadas. Vamos para 2 alterações aí no time brasileiro. Tô vendo ali o Juninho Pernambucano. Outro que dava a impressão que estaria no grupo que foi para a Copa do Mundo e acabou ficando fora. E o Emerson que estaria ao lado dele, né? Esse teve na Copa até o último treino antes de começar a Copa do Mundo, era o capitão da seleção brasileira. Aí você vê o Juninho Pernambucano
Entra no lugar do Cleberson. E entrou também o Emerson. Deve ter saído o Gilberto Silva, né? Cleberson acho que foi poupado. Ele vai casar sexta-feira, né? É, ele vai casar com a Daiane sexta-feira em Curitiba. Toda a sorte do mundo, toda a felicidade do mundo pro Cleberson e pra Daiane. Imagino que tenha saído o Gilberto Silva, né? A entrada do Emerson seria a lógica. A entrada do Emerson, já que ele colocou o Juninho no lugar do Cleberson, entrar o Emerson no lugar do Gilberto Silva. 4 alterações na seleção brasileira, 0 para a China, 0 para o Brasil. É a segunda vez que Brasil e China estão jogando. O primeiro confronto foi exatamente na Copa do Mundo. Confronto pela primeira fase da Copa do Mundo, a vitória brasileira por 4-0. Ele pode ter tirado o Zé Roberto também, né? Tirou o Zé Roberto, quer dizer, aí deixou o time mais para trás, né? Agora com o Emerson no lugar do Zé Roberto, ficou com o Gilberto Silva, com o Emerson e com o Juninho ali atrás. Quem sabe para soltar os 3 na frente. Solta o Juninho também. O Juninho tem capacidade de chegar. É um jogo que bate bem na bola. Agora, a entrada do Emerson. O Emerson não tem amistoso não, Galvão. O Emerson é um jogador que certamente vai atropelar. E até porque com a presença do Gilberto Silva, que tem um grande momento, o Emerson tem que buscar também de novo a sua condição. Aí o Brasil tocando. Gilberto Silva. Emerson. Mas o toque mais atrás. Cafu. Outra vez Gilberto Silva, que ganhou a posição de titular da Copa do Mundo exatamente na contusão do Emerson. O Emerson que era capitão do time. Olha o Denilson, a graça do Denilson pro Roberto Carlos. A bola foi para fora, mas ele fez a graça dele. O torcedor gostou. Isso é amistoso, isso não é jogo de Copa do Mundo. Funciona exatamente para isso. E não tem nem desculpa de que seja preparação para a Copa do Mundo. Nós estamos há 3 anos e meio da Copa do Mundo. Sem contar que é um público que não é exigente, né? Eles estão vibrando até com o lateral do Roberto Carlos. Então, é isso. O jogo foi feito para isso, gente. Não adianta querer ser excessivamente realista, ser fantástico, dizer, não, a seleção brasileira, claro que todo jogo é importante, mas isso é um amistoso contra a China. A seleção brasileira está sendo paga e muito bem paga para dar espetáculo. É como um conjunto de rock que vai e lota o estádio para dar espetáculo. Eles são muito bem pagos. O que as pessoas esperam? Que eles toquem com competência e que animem o espectador que está lá. Nesse caso, a seleção está sendo muito bem paga para dar espetáculo. Emerson faz o corte. 32 minutos, segundo tempo, 0-0 China e Brasil. E o torcedor chinês, ele aplaude até juiz quando a equipe da China perde. Isso aconteceu comigo no Mundial em 83. A China perdeu da Alemanha. Eu saí de campo aplaudido, eu não entendia. Essa nós queremos ver a fita. Torcedor para aplaudir juiz, ainda mais quando o time perde, essa nós precisamos ver a fita. Eu acho que na China aplaudir significa outra coisa para É sempre uma brincadeira carinhosa que todo mundo vai fazer com o Arnaldo, que é uma pessoa tão especialmente querida por todos nós. Mas diga lá, Arnaldo, quando foi isso? É verdade, em 83 no Mundial, a China... Você só fala a verdade, a gente só brinca. A China perdeu da Alemanha e no final do jogo eu estava sendo aplaudido, eu não entendia, perguntei. Aí vem o Emerson, vem a seleção brasileira. Tentou a finalização aqui pela esquerda. A marcação, o Emerson recupera a posse de bola. Aí Juninho. A enfiada de bola do Juninho para Cafu. Saiu o goleiro e um Felui para fazer a defesa. Termina, Arnaldo. Aí você perguntou? Não, eu perguntei ao Bandeirinha, que era o argentino Lustô, o que estava passando. O Lustô falou, não, eu estou acostumado a apitar jogo aqui em Pequim. Você agradece. Eu agradeci e bateram mais palmas ainda. É verdade, o público chinês é muito educado. Como deveria sempre acontecer com todas as plateias. 34 minutos, segundo tempo, 0-0 Chile e Brasil. Então vamos tentar ver a programação da seleção brasileira na sequência aí. A seleção brasileira tem jogo aí agendado contra Portugal, contra o time do Filipão. Em Portugal. Esse sim vai ser um grande jogo para a seleção brasileira. E olha só o começo do Filipão da preparação.
Itália, Brasil e Holanda. Começou bem, né? A coisa lá pro Filipão, tá fácil, não? Mas ele já chegou dando uma limpada ali, que ele já deixou de fora o Vitor Bahia, o Nuno Gomes e o João Pinto, que são 3 jogadores que eu joguei ali, eu conheço bem, principalmente o João Pinto, que faz ali, tem uma panela ali na seleção, ele deu uma limpadinha para ficar mais tranquilo. Casagrande na Copa do Mundo arrepiou para cima da seleção de Portugal, que ele não tinha espírito para ganhar, que ele jogou lá e sabe bem como é que foi. O Filipão fez isso e já tomou a primeira do técnico do Porto, dizendo assim, não consigo entender porque esse técnico veio fazer aqui, não convoca o Vitor Bahia, que é disparado o melhor goleiro de Portugal. E que é o goleiro dele, né? E que é o goleiro dele, claro. Aí o Cafu, aliás, eu nunca consegui entender, por exemplo, o Vitor Bahia ser titular do Barcelona. Era a coisa mais fraca que tinha no Barcelona, aquele grande time do Barcelona, quando jogava o Ronaldinho no Barcelona. Cafu. Aí faz o domínio por lá. O time chinês. Juninho Pernambucano chega em cima dele. Faz o toque pelo meio. Sobra de Emerson. Quem sabe agora um bom contra-ataque da seleção brasileira. Aí o Emerson. Posição legal do Cafu. Amoroso na área. O cruzamento. A bola não chega para ele nem para Rivaldo. Rivaldo fechava ali pelo meio. Tem a impressão que agora, como ele botou esses 3 volantes, o Emerson, o Juninho e manteve o Gilberto Silva, ele soltou 3 atacantes mesmo. Que o Rivaldo tá lá, o Denilson tá lá e o Amoroso. Ele soltou 3 atacantes realmente. Vamos ver se funciona. 36. Aí Rivaldo vai pra cobrança. O Amoroso tá ali. Marcado pelo Zen. Cruzamento, bola pra área. Corte feito. A China se vira ali atrás. Cafu tenta ficar com o rebote. Vai tentar contra-ataque o time chinês. Parte na velocidade. Sun botou pro meio. Gilberto foi quem fez o corte. Insiste o Sun. Trabalha ali pela esquerda. Lee. Sun. Lançamento para a área. Subiu ali. A mão do jogador brasileiro pedindo a marcação de impedimento, que o bandeira e o juiz não deram. Por isso o Brasil sai jogando ali atrás com o Cafu. Lançamento do Cafu na frente. Brigou pela bola do Amoroso. Chegou o Rivaldo. Bonito domínio. Trabalha bem na perna esquerda. Ainda Rivaldo. Faz o toque para Denilson. Vamos lá, Denilson. Para cima deles, Denilson. Aí Denilson fez zagaço quando puxou a bola para o meio. Tomou uma trombada lá do Ginil. Lee Ginil. E a falta em cima do Denilson. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recuse imitações. A programação da seleção brasileira prevê um jogo dia 29 de março, é isso, né? Dia 29 de março contra Portugal. Aí vem o Brasil, lançamento, bola pra área, chance do gol! A finalização do Amoroso de cabeça. Não, Amoroso nada. O Luizão que veio lá de trás. O zagueiro Luizão, ele voltando aí. O zagueiro Luizão que veio lá de trás para fazer o toque de cabeça para a defesa do Luiz. Aí a repetição, olha só. Vamos ver por trás ali o Luizão. Subiu bem no lance, ó. Para fazer o toque de cabeça para tentar o gol brasileiro. Então o Brasil joga dia 29 de março contra Portugal. Quer um jogo no dia 4 de abril. Dia 2 de abril, perdão. Quer um jogo no dia 2 de abril, que é uma quarta-feira. E depois vai jogar, confirmado já no dia 30 de abril, em Nova York, contra os Estados Unidos. Então o Brasil está procurando um adversário. Como ele vai jogar no dia 29 de março, joga no fim de semana contra Portugal, quer ficar para fazer um jogo na quarta-feira lá pela Europa, está procurando um adversário. Aí sim já começa um ritmo de preparação. Vamos dizer que você pega aí uma Holanda, por exemplo, sei lá. Então você joga contra Portugal, joga contra Holanda, depois você vai fazer um jogo contra os Estados Unidos em Nova York. Então você vai já e aí sim fazendo o início de preparação. Aí saindo o número 7. Ji-Hai Sun. Para a entrada do Yu. Número 11. Faz a 5ª alteração. O técnico holandês Ari Han, que é o técnico da seleção da China. Vamos para 39 minutos. E depois nós temos de 18 de junho, começando 18 de junho, indo até 29. De 18 a 29 de junho, a Copa das Confederações na França.
E o sorteio dos grupos é hoje na FIFA. O Brasil é cabeça de chave por ser atual campeão do mundo. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, refresca até pensamento. Copa das Confederações, que é o grande torneio da seleção brasileira esse ano. Quer ver as seleções que participam? Participam Brasil e França, claro. Turquia, que foi a terceira colocada na Copa do Mundo. Aí tem, já falamos da França, que é campeã europeia. Tem o Brasil, que é campeão do mundo. Tem Camarões, campeão da África. Colômbia, campeão da Copa América. E o Japão, campeão da Ásia. E a Nova Zelândia, que foi campeão da Oceania. E os Estados Unidos, que ganhou o torneio da CONCACAF, que é da América Central e do Norte. A bela Copa, a Copa das Confederações. Denilson, tenta o toque ali pelo meio. Essa vai de 18 de junho a 29 de junho na França. Passamos aí dos 40 minutos do segundo tempo e vai pintando 0 a 0, gente. Casagrande, Falcão, muito pouco para a seleção brasileira, né? Eu acho que foi muito pouco, e o 0 a 0 para o Brasil porque criou pouco mesmo. Teve a chance do Rivaldo, a chance do Luizão, mas muito pouco numa partida contra a China. E o resultado é a cara da partida. Aí a China. Jogo ruim, né? E a seleção brasileira, pela capacidade, pela técnica, pela criatividade dos seus jogadores, poderia dar um pouco mais. Aí, por enquanto fica aquela impressão, né? A seleção brasileira jogou como funcionário burocrata que deixa o paletó ali na cadeira para dizer que está trabalhando. O paletó da seleção ficou na cadeira aí no jogo. Pelo menos por enquanto até os 40 minutos. 0 a 0 China e Brasil. Agora tem já que nós estamos mais modernos, o paletó é histórico, né? Diz que agora a coisa é mais moderna, diz que não é mais o paletó pendurado na cadeira, é o computador que fica aberto. Mas é tudo a mesma coisa. Então vamos lá, o computador da seleção ficou aberto durante o jogo aí. Aí Roberto Carlos. Denilson. Tenta a jogada, acaba ficando preso na marcação. A sobra é brasileira. Gilberto Silva. Aí o Emerson. Cafu. Faz o toque para o meio. Amoroso. A tentativa do Juninho, pernambucano. O time chinês chega para fazer o corte, o juiz marca a falta. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen Nova Paraty Crossover, agora com suspensão elevada. Aí a falta que favorece o time chinês. 42, Arnaldo César Coelho, arbitragem tranquila, né? O Kim Tai-Jung não teve trabalho nenhum, é um árbitro de 40 anos, talvez tenha sido um prêmio essa arbitragem para ele, já que ele não foi à Copa do Mundo. Não teve trabalho nenhum, o jogo foi fácil, não teve nenhuma jogada polêmica, nenhum lance de área, nenhum impedimento. Foi um amistoso, bem amistoso. Como disse o Arnaldo no princípio do jogo, o árbitro coreano Kim Tai-Jung, na cidade de Ulsan, onde o Brasil fez a preparação na Coreia e estreou na Copa do Mundo, na vitoriosa campanha do Penta. Olha o Ronaldinho ali, o Ronaldinho Gaúcho. Faz frio, Zé Roberto ali do lado. O jogo começou com a temperatura com 6 graus, na cidade de Guangzhou, cidade com 6 milhões e 500 mil habitantes. Uma cidade que tem 2.100 anos, tão antiga quanto a antiga Roma. Mas só que tem uma parte nova da cidade. Tem a parte antiga, tem uma parte nova que tem exatos 54 anos. Ao mesmo tempo da existência da República Popular da China, da época do Mao Tse Tung. E aí o goleiro Yun Fei-Lui. 44. Vamos ver se vai dar algum acréscimo. O coreano, que é árbitro da partida, não deu no primeiro tempo, não teria porque dar no segundo também. 0 a 0. Aí a bola batida para o gol. Arnaldo, ele teria algum motivo para dar algum acréscimo? As substituições, normalmente o árbitro dá um acréscimo devido a paralisações para as substituições. Mas eu não acredito que ele dê não, porque ele está louco para ir embora, louco para pegar o avião, para terminar esse jogo. Vamos para 45 minutos. Aí o Brasil tocando.
A enfiada de bola para Rivaldo, ele tenta jogar de linha de fundo, a bola escapou. Ficou essa imagem com a imagem do jogo mesmo. Quando eu disse Casagrande, o resultado de acordo com o jogo, ficou a imagem, o Rivaldo tentando pisar na bola ali, a bola escapulindo. Um jogo de muitos erros, mas que, claro, não quer dizer nada em relação à capacidade dessa seleção e do futebol brasileiro. Vamos deixar isso claro, né? É um time basicamente que jogou a Copa do Mundo, que foi pentacampeão. Grandes jogadores, um grande time, final de jogo, final de amistoso. A primeira apresentação da seleção brasileira, de novo, sob comando do competente Carlos Alberto Parreira. Toda sorte para ele e para a seleção. O Brasil volta a jogar no dia 29 de março em Portugal, contra Portugal, um grande jogo. Portugal dirigida pelo Filipão, Portugal que estreia hoje com o Filipão jogando contra a Itália. Quer um jogo no dia 4 de abril, tem um jogo confirmado no dia 30 de abril contra os Estados Unidos em Nova York, e tem como principal atração esse ano a Copa das Confederações de 18 a 29 de junho na França. Um abraço a todos. A cobertura completa deste 0-0 de China e Brasil você vai ter no Globo Esporte. Globo, a gente se vê por aqui.